falarem, eu vou poder escutar direitinho. Boa noite, Edilson. Boa noite, Aparecida. Gente, nós estamos aí quase. Tá abafado? Cara, é sempre a mesma coisa. Eu vou dizer até o que é. É o choque de informações entre os fones e o áudio da webcam. Quando eu tiro a webcam, eu acho que o som melhora, correto? Melhorou aí o som? O problema da webcam é que você acaba pegando o som ambiente. Tranquilo? Olha só, na semana passada, salvo engano, o IB realizou com vocês um simulado, correto? Todos os professores já corrigiram os simulados até aqui, né? Hoje é para ser meu dia, o simulado. Mas antes da gente começar a nossa correção aí, que é de lei, né? Tradicional, faz o simulado. E aí a gente dá uma corrigida. Beleza. Como é que vocês sentiram o simulado? Tá? Quem fez aí, fez em casa, fez posteriormente e tal. Como é que vocês encararam o simulado? Tava nível bom, médio, difícil, tava esticado? Achou que tinha algum assunto que estava fora da pauta do nosso programa? Puxado? Puxado? Então o Edson está achando aí achou meio puxado, né? Vamos lá. Boa noite, Emily, está chegando aí. Vou explicar qual foi o lance, assim, foi puxado a minha parte, a parte de atualidades, ou o simulado todinho foi cruel, de cabo a rabo. Sim. Eita, se a prova for assim, eu tô lascado. Né? Vamos analisar essa questão da prova. Foi puxado nesse nível ou foi só as minhas questões mesmo que estavam assim do oitavo anel do inferno? Veio uma coisa mesmo pegando. E aí? Professor, Oi, fala, Emily. tem como aumentar um pouquinho o volume? Está um pouco baixo no meu notebook. Deixa. Cadê o som? Som. Deixa eu só localizar aqui o som, Emily. Pá. Tá baixo. Você tem razão. Pronto. E agora, Emily? Melhorou aí? Tava, Melhorou. pronto, tava no 54 aqui. A minha filha, ela tem. Professor, o senhor fez Oi. uma pergunta. Eu não sei se as outras pessoas também vêm assim estudando para o concurso do CRAT, mas para mim a atualidade na FGV tem sido a pior área, porque é muita coisa e muita coisa eu não conhecia ainda. É Emily, uma assim, atualidade bem diferente de quem vem estudando para concurso de prefeitura, diga-se de passagem. olha, a FGV, ela só pode ser definida com uma palavra e um recurso técnico. Me perdoe a palavra. Escrota. Não tem outra palavra, não. Escrota. Não desmerecendo as bancas que fazem prefeitura. Nós tivemos agora a CETRED. Vou falar hoje. Eu já até publiquei alguma coisa no Instagram, Dilson, hoje. Fiz uma postagenzinha e eu tô aqui debruçado em cima de uns 4 ou 5 livros já para preparar um material só sobre o Talibã. Ó, peguei esse aqui sobre o Bin Laden, Faces do Fanatismo, Fênix Islamista, que é sobre o Estado Islâmico, Mundo Muçulmano, Herege. Tem uns 5, 6 livros aqui sobre o Talibã. Porque tá todo mundo descendo o pau do Talibã e falando do Talibã sem conhecer nada. Hoje eu vi uma postagem de uma professora dizendo que o Talibã era de extrema direita. Essa professora não sabe nem o que ela está falando, o que é extrema direita. O grande lance do Talibã não é um lance político. O Talibã está no circuito do cavalo 7 de setembro, andando, cagando e sendo aplaudido, quer nem saber de política. O lance do Talibã é única e exclusivamente de caráter religioso. Ele tomou o poder, a política lá é um meio para um fim. Tanto é que hoje eu fiz uma postagem baseado no livro essencial do Alcorão. É a Sura número 3, o capítulo número 3 do Alcorão, versículo 56, que determina, lá no Alcorão, determina que um homem temente a Alá, o servo de Alá, o Altíssimo e tal, se ele quiser, ele pode casar com
duas, com três ou com quatro. Se, no entanto, ele não puder tratar essas mulheres com equidade, se ele não puder tratar essas mulheres por igual, é bom que ele só tenha uma, mas que ele mantenha esta cativa, presa, para que ela não incorra em erro. Então é muito complicado a gente falar de postura política do Talibã, mas eu acredito que na próxima semana, esses dias eu termino o material, coloco um material bem bonitinho sobre o Talibã, origem, questões sobre de concursos que já caíram e tal, para a gente se aprofundar, porque a nossa prova ainda não está feita. Tá? Nossa prova acontece em outubro, então a nossa prova, provavelmente, os assuntos dela devem fechar aí pela primeira, no máximo segunda semana de setembro, o assunto da prova está fechado. Por quê? Porque tem uma logística de distribuição de provas, tá? Explicando para ti, Emily, a FGV é uma banca realmente difícil. O nível de cobrança dela chega ao absurdo. Só que no caso de atualidades, ela determinou um programa, no mínimo, confuso. Né? Por que é confuso? Porque olha o tópico um do programa, meio ambiente e sociedade. Aí dentro desse tópico um, meio ambiente e sociedade, tem lá problemas, que ela não disse quais são os problemas, ela disse problemas. Tranquilo? Aí coloca OCIP, Organização Social de Interesse Público. Coloca OS, Organização Social. E coloca ONG, Organização Não Governamental. E junto tudo isso com problemas e sociedade. Fome é um problema social? É tratado no tópico 1. Problemas de saúde, vocês vão fazer para a área de saúde, com saúde. Onde é que tem o tópico sobre saúde no conteúdo programático da FunSaúde? Não tem. Não tem. Em tópico nenhum. Os 6 tópicos do programa, começando com o tópico 1 até o último tópico, tópico 6, que trata de economia brasileira, não tem falando sobre saúde. Significa dizer que esse tópico sobre saúde não vai cair na prova? Não. Não significa isso, tá? Não significa isso mesmo. De jeito nenhum. Mas, na dúvida, eu vou abrir aqui o meu programa, beleza? Vou tirar aqui toda a minha marcação de página. Eu já tenho esse programa todo arrumado. Professor, Oi, fala! então, no caso, assim, por ser um nível muito difícil, acaba que, pelo número de vagas, quem atingir o perfil acaba entrando, né? Atingindo o perfil. Atingir o perfil já vai ser uma batalha, viu? Já vai ser uma batalha e eu vou dizer por quê. Muita gente está estudando coisa que a banca não cobra, coisa que a banca não faz ideia como vai cobrar, e tem gente que ainda não conseguiu interpretar o edital. Eu vou colocar para vocês agora, eu estou só tirando aqui do meu bloco de notas, eu vou colocar no chat para vocês como foi que eu subdividi o nosso programa inteiro, certo? O nosso programa foi subdividido assim, e as questões do nosso simulado também foram subdivididas assim. Então, eu vou colocar aqui os seis tópicos que o nosso programa, nosso conteúdo programático para a FunSaúde, ele foi definido. Olha só, colocando aqui, pronto, Ctrl+C, Ctrl+V. Vamos lá. Cadê? Pronto. Aqui, ó, no chat para todo mundo. Pronto. Os 6 tópicos. Dá uma olhadinha aí, ó. Primeiro tópico, meio ambiente e sociedade. Problemas, políticas públicas, problemas aonde? O leque é tão aberto que é problemas no meio ambiente, problemas na sociedade. Aí tem exclusão social, aí tem IDH, aí tem coeficiente de Gini, que é o concentração e desconcentração de renda, aí tem o IPM, índice de pobreza multidimensional, aí tem políticas públicas. Quais políticas públicas? Políticas públicas de vacinação, políticas públicas de habitação, programa Casa Verde,
políticas públicas de segurança. Aí vem a atuação das organizações não governais, que podem ou não estar vinculadas ao governo. Tópico 2, e é aqui que devem entrar as questões relativas à saúde e às vacinas. Nós temos aproximadamente, vocês da área de saúde, né? Grande parte de vocês são da área de saúde. Nós temos aproximadamente quantas vacinas em desenvolvimento hoje para combate à Covid? Chutem aí um número aproximado. Mais de 10 ou menos de 10? Só para facilitar a vida de vocês. Mais ou menos de 10. Aí já é um problema. Nós temos 172, Germana. Nesse exato momento. 172. Menos de 10, Aparecida, são as que estão sendo aplicadas no Brasil. Menos de 10. Ainda bem. Né? E no nosso caso, nós ainda temos um problema. As pessoas que têm comorbidade e tomaram a Coronavac, as duas da Coronavac, foram chamadas para tomar uma terceira dose. E é uma terceira dose não de Coronavac, de Janssen, ou Janssen, como alguns gostam de chamar, tá? Que é a dose única lá da vacina norte-americana. Isso é só o princípio. E ainda tem mais duas vacinas sendo desenvolvidas no Brasil. A USVac e a Butanvac, que estão em processo de estudo e autorização pela Anvisa. E tem mais coisa vindo por aí, né? E aí nós temos a tal da variante Delta. Eu ainda não falei de saúde com vocês, mas já tenho um material pronto sobre epidemia, pandemia, endemia. Eu não sei se todo mundo consegue perceber, mas assim, no Crato aí, quantas pessoas morreram de dengue esse ano? Digam aí, mais de 100, 1.000 pessoas morreram de dengue. Ou é impressão nossa, as pessoas não estão mais morrendo de outra doença que não seja Covid, né? E aí vem a questão da manipulação dos dados. Subnotificação, falso positivo, uma série de problemas que estão vinculados à área de saúde. Mas esse problema chamado saúde, não está vinculado. Não, normalmente, dengue ainda é uma praga nesse país. Dengue, zika. Só que todo mundo só está preocupado com uma doença. Quer ver um exemplo? H1N1. Muita gente não foi tomar a vacina da H1N1. E se tiver tomado H1N1, tem que esperar 15 dias a partir do processo da inoculação para poder tomar as vacinas relativas ao combate da Covid-19. Ei, chikungunya, eu tive, Germana. Eu não desejo para ninguém. São 3 anos de sofrimento. Você senta no A e levanta no UI e tem que tomar o diabo dessa injeção intramuscular que ninguém merece. Você sai ali capengando, né? E eu sempre brinco com os meus alunos que a injeção intramuscular é no glúteo, né? Só que você não precisa baixar as calças até o joelho para mostrar a bunda para a enfermeira, não, pelo amor de Deus, né? É só baixar aqui um pouquinho, a pessoa ali aplica e tal, né? Eu tive uma crise de chikungunya muito séria de madrugada, fui para um posto de saúde, foi um negócio bem punk, né? Febre. E aí vem as consequências, né? A síndrome de Guillain-Barré. Ninguém também está tocando nesse assunto, né? Covid e posteriormente H1N1. Se você tiver já tomado H1N1, aí você tem que esperar, Edilson. Eu fui tomar a segunda dose da Pfizer, né? A primeira dose da Pfizer, e aí anteciparam a minha dose da vacina, era para setembro, anteciparam para agosto, e ao tomar lá, fui lá tomar a vacina, né? A segunda dose, e aí tinha muita gente que ainda estava tomando a primeira dose, né? Tinha a fila do povo da primeira dose e a turma da segunda dose. E aí eles estavam falando isso, ó, se você tomar, eles me perguntam, né? Se você tomou H1N1 e tal, você não pode tomar agora e tal, tem que esperar, né? Todo esse trâmite. O nosso simulado, eu não sei se vocês perceberam, o nosso simulado,
ele foi 90% autoral. Né? A parte de atualidades foi 90% autoral. Brando, por que que não foi 100% autoral? Por um motivo. Eu coloquei uma questão de concurso, uma só, para que vocês percebessem que o assunto que nós trabalhamos cai em concurso. E caiu justamente na prova da PEFOSSE. Tanto caiu na prova da PEFOSSE, Butanvac e o SVAC, desenvolvida pela Universidade Estadual do Ceará. O SVAC. Um nome bem sugestivo, né? O SVAC. E há mais projetos, né? Há mais projetos para o desenvolvimento de vacinas. Bianca, vamos lá. Eu vou abrir aqui o nosso simulado, né? Foi o que eu fiz. Eu coloquei as questões do nosso simulado num PowerPoint e coloquei no cabeçalho lá do PowerPoint o tópico que o nosso edital cobra. O tópico que o nosso edital cobra. Né? Tópico 1, tópico 2, tópico 3, tudo lá bem bonitinho, arrumadinho. Ah, isso aqui está fora do edital. Tá nada. Tudo dentro do edital. Beleza? Então, vou dividir aqui com vocês a minha tela para a gente começar a dar um sacode nessas questões, porque, caso contrário, a gente não vai conseguir terminar esse negócio hoje. Tá todo mundo conseguindo visualizar aí as questões? Tá chegando tranquilo para vocês? Pronto. Ó, primeiríssima questão. Tópico 3 do nosso edital, que é a subdivisão do chamado mundo contemporâneo. Elementos da política internacional e brasileira. Elementos da política internacional e brasileira. Só que é um mundo de coisa, né? Covidão, CPI da Covid, voto impresso, voto auditável, a proposta do distritão eleitoral, a saída, né, norte-americana do Paquistão. Foi do Paquistão? Tá doido? Foi do Afeganistão. O Paquistão já foi político, já tem uma política de parceria com os americanos. Essa política não existe mais. Agora, o Paquistão, que também é muçulmano, tem uma parceria política com a China. A China foi o primeiro país do mundo a reconhecer o novo governo do Talibã. Agora, qual é o interesse da China nisso, né? O interesse da China é isso, é controlar a rota do Paquistão na produção da papoula. Vocês que são da área médica, qual é o mais poderoso analgésico do mundo? Tradicionalmente, existem hoje analgésicos poderosíssimos. Mas qual era o mais tradicional analgésico do mundo, mais poderoso? Era tão poderoso que as pessoas criavam dependência química. Morfina, boa, Edilson, morfina. E a morfina é produzida da onde? Dessa planta chamada papoula. Ela produz a morfina e produz a heroína. As duas estabelecem dependência química. Então, quem é o maior produtor de papoula do planeta? O Afeganistão. Quem controla a produção de morfina? O Talibã. Quem é o país que vende a maior quantidade? Vende aproximadamente 50% dos insumos médicos. A China. Existe coincidência disso? Não, não tem para coincidência. A China fecha uma parceria com o Talibã, ela passa a ter acesso à produção de morfina. Ela já distribui 50% dos equipamentos médicos hospitalares do mundo. E agora vai ter acesso direto a um analgésico
poderosíssimo chamado morfina. Ela está literalmente com a faca e o queijo na mão. Nem mais e nem menos. Olha só a jogada. Sim, tem muitos, muitos. Esse é só o mais tradicional, né? Inclusive, durante muito tempo, o ópio, né, produzido também a partir da morfina, foi motivo de guerra na China, foi um conflito étnico com o Reino Unido, tá? Agora sim, vamos pegar aqui a nossa primeira questão, vamos desdobrar a primeira questão. Caso contrário, a gente vai perder um tempo considerável. Pronto, nós estamos aqui na primeiríssima questão. Mundo contemporâneo, elementos da política internacional, tá? É uma questão relativamente tranquila. Essa questão é de nível médio. As questões do nosso simulado de atualidades, elas tiveram 4 classificações: nível fácil, nível médio, nível difícil e uma questão chamada de nível palascar, PL. De repente, o que é fácil para um pode ser o PL para outro e vice-versa. Essa questão número 1, ela só requeria um pouquinho de atenção. Só atenção, nem mais e nem menos, só atenção. Vamos lá. O termo fake news tem hoje mais peso, causa mais preocupação, é mais assunto de conversas do que pedofilia, desmembramento, terrorismo, genocídio e afins. Todos fatos ocorridos nos últimos anos. Então você vem para cá, quando pegar a sua prova, você começa a montar o seu mapa mental. Ó, fake news e coloca últimos anos. Por quê? Porque fake news sempre existiu. Isso não é novidade para ninguém. Agora, a recorrência de fake news é tremenda, é tremenda. Essa semana mesmo, no Jornal Povo, salvo engano, foi ontem, o Jornal Povo divulgou um fake news do ministro da Educação, dizendo que ele disse, no discurso, que as crianças com deficiência atrapalhavam os estudantes. O discurso original do ministro da Educação não dizia isso, muito pelo contrário. Ele dizia que no passado, quando as escolas não tinham estrutura mínima, as crianças com deficiência eram colocadas dentro das salas dos alunos ditos normais, com professores despreparados. E os professores entendiam que essas crianças atrapalhavam os estudantes. Ele disse aí, eu vou usar o termo atrapalhavam, mas já com medo, com muito receio de ser mal interpretado. Foi exatamente o que o jornal O Povo fez. E não emitiu uma nota corrigindo esse fake news, não. Manteve lá. Então, o que é que você faz quando pegar um texto desse? Está aqui, ó. Palavra-chave é fake news. Aí você faz a ligação, ó. Prontinho. O que é que o texto está falando? Fake news, principalmente nos últimos anos. Eu peguei um fragmento de texto um pouco maior e transformei numa frase. Desse jeito que tem que funcionar na prova. Tá? A prova de vocês não vai ser uma prova curta. A parte específica de vocês vai pegar valendo. Essa parte específica da FGV, ela bota para lascar, mas a diferença de vocês vai estar nas básicas. É aqui que a sua pontuação tem que ir lá para cima, ok? Vamos lá. Sobre o fenômeno fake news e seus desdobramentos no cenário político contemporâneo, é correto afirmar, muito tranquilo, padrão FGV. Você vai eliminar 3 questões sem trabalho nenhum. 3 questões você vai eliminar muito facilmente. Olha o item A. É um fenômeno político. Você já começa eliminando aqui. Tá? Por que você já começa eliminando aqui? Porque a fake news é só um fenômeno político? Não. Fake news é recente? Não. Desde que existe ser humano, existe notícia falsa, existe informação falsa, existe fofoca. Primeiro erro da questão. Segundo erro da questão. Olha aqui o advérbio raramente, ó,
raramente repercute em outros segmentos sociais. Uma fake news na política repercute na economia, repercute na sociedade, repercute nas relações sociais. Então, a primeira questão, de cara, o primeiro item, o item A, sem medo de ser feliz, você elimina. Vai para B. Fake news se refere à produção de notícias imprecisas, falsas ou manipuladas. Até aqui a questão verdadeira. Então, cuidado, porque a FGV também faz isso. Ela coloca metade da questão verdadeira, 50% da questão verdadeira, 70% da questão verdadeira, 85% da questão verdadeira. Nenhum problema. Mas você tem que ler a questão até o final. Fake news se refere à produção de notícias imprecisas, falsas ou manipuladas sobre a situação política de um determinado regime ou sistema de governo, seja ele democrático ou não. Fake news é só sobre a situação política? Não. Fake news atinge todos os âmbitos: economia, sociedade, cultura, arte, esporte, todos os âmbitos. Se não é só e não é somente o aspecto político, você vem para cá e elimina o item B de bola. Terceira que você vai eliminar de cara, que é fácil. Três que são fáceis. As agências de verificação de informações e de combate à divulgação de fake news são geridas, são organizadas, são administradas. O nosso professor de língua portuguesa, em algum momento, se ele já não falou, ele vai falar sobre a importância da sinonímia. Você substituir a questão, a palavra, por outra palavra com o mesmo sentido. Gerir, organizar, administrar, conhecer, distribuir, depende do contexto. São geridas, são organizadas, são lideradas, são chefiadas por órgãos oficiais do governo? Não, não são. Para onde? Vinculada à organização não governamental, está vinculada à organização social, está vinculada a ONGs e fundações. Consequentemente, você vem para cá, para o item C, e também elimina. Elimina a B e a C sem trabalho nenhum, custo zero. O nosso problema está justamente nas duas questões restantes. Tá? Vamos lá. No Brasil, a CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito das Fake News, comandadas pelo Senado Federal, foi a principal responsável pela investigação e condenação de diversas pessoas e veículos de comunicação. Tudo nessa questão é verdade até aí. CPMI, Comissão Mista, capitaneada pelo Senado, mas também junto com a Câmara de Deputados. Nenhum problema. Está tudo bonito, arrumadinho. Qual é o erro da questão? Os órgãos oficiais do governo, inclusive a Secretaria Especial da Presidência, foi condenada pela CPI? Não, ó. O que é que ele está falando? Investigação foi investigada. Condenada? Não, não foi condenada. Como não foi condenada, elimina essa daqui. A nossa primeira questãozinha, falando sobre política internacional e política nacional, o terceiro tópico do nosso edital. O fenômeno das fake news ganhou notoriedade. Sempre existiu. Ganhou notoriedade após a ascensão política do 45º presidente norte-americano, Donald Trump. Foi ele que começou a usar esses termos lá em 2016 com maior frequência. Que por diversas vezes, Donald Trump teve sua imagem vinculada a tal fenômeno, especialmente durante o seu processo eleitoral. Então, primeira questão do nosso simulado, 0800, moleza, item E de escola. Muito tranquila a primeira questão.
Gente, dúvida com respeito à resolução da primeira questão? 45º presidente, Donald Trump. 46º presidente, o senhor Joe Biden, ou Joseph Robinette Biden Jr., que já está conversando seu governo de forma horrível, né? Foi ele que retirou as tropas norte-americanas do Afeganistão, e aí nós já estamos vendo o que é que está acontecendo, né? Meninas de 14, 15 anos sendo sequestradas e obrigadas a se casarem com homens de 40, de 50, de 60, vinculados ao Talibã. Dúvidas até aqui? Primeira questão tranquila. Nível da primeira questão, médio. Não era uma questão difícil. Era uma questão um pouco mais demorada, perdão, mas não era uma questão de nível difícil, era uma questão de nível médio, tá? CPMI da fake news. Todo santo dia nós ouvimos falar sobre fake news. E as agências que investigam a validade ou não dessa notícia. Então, primeira questão é de escola. Vamos aqui para a segunda questão. Segunda questão vai tratar de outra, da mesma temática, né? Um eixo temático de política. Vamos para a segunda questão. Primeira questão. Segunda questão. Essa questão é de nível difícil. Professor, Oi, pois não? o que é que o senhor consideraria de importante para a gente anotar, assim, de resumo, que não pode deixar de anotar da primeira questão? Primeira questão, CPMI de fake news. E segundo ponto a ser anotado é quando foi que ela passou a ser de fato importante, quando é que ela ganhou notoriedade. Ela ganha notoriedade a partir da ascensão política do Donald Trump. Pronto. Tranquilo? Eu vou colocar, eu faço assim, eu vou voltar para a questão e vou colocar aqui no chat. Pronto, vou colocar aqui no chat o que é que você deve lembrar da primeira questão. Eu não tive, foi tempo hábil, né? Mas geralmente eu faço os meus simulados, eu faço as questões comentadas por escrito. Então, na primeira questão, o que é que eu tenho que lembrar? Primeiro, conceito de fake news, beleza? Primeira coisa que você tem que lembrar. O item C está errado por quê mesmo? Vamos lá, item C. Deixa eu olhar para o item C. Item C. As agências de verificação de informações e de combate à divulgação do fake news são geridas, né? São organizadas, são lideradas, são comandadas por órgãos oficiais. Falso. Quem comanda essas organizações de verificação de notícias são fundações, organizações não governamentais, OCIPs e organizações sociais. E muitas vezes os jornais, né? O Jornal Povo, Folha de São Paulo, Gazeta do Povo tem agência de verificação de fatos. Nunca é um órgão oficial. Nunca é um órgão oficial. Então vamos lá. O que é que você tem que lembrar da primeira questão? O conceito de fake news. 2, CPMI da fake news, né? Foi desenvolvida aqui no Brasil. E 3, terceiro tópico que você tem que lembrar é notoriedade. Notoriedade da fake news, né? Quando é que isso passou a ser de fato popular? A partir da ascensão do senhor Donald Trump, a partir de 2016. Não que as fake news não existissem antes, mas a partir do momento que ele fala sobre fake news em relação ao seu processo eleitoral, aí o mundo inteiro também começa a falar sobre as questões e a importância da fake news. Tranquilo? Podemos avançar para a segunda questão? Dirimida aí toda e qualquer dúvida com respeito à primeira. Como nós estamos com o áudio hoje tranquilo, no meio da questão, estou com dúvida, para tudo, vou lá resolver a dúvida. Cuida, olha só. Voltamos para a segunda questão. Na segunda questão, também, e posso ficar chato, a segunda questão é uma questão de nível hard. Essa aqui é a questão de nível difícil
Eu diria até que essa questão é de nível para lascar. Por quê? Porque essa questão exige que você conheça todos os presidentes, todos os presidentes da América do Sul e que conheça um ou outro presidente da América Latina. A América Latina é composta pela América do Sul, pela América Central e pelo México. Então, a questão exige que você lembre, pelo menos, o nome desses presidentes. Não é pouca coisa, embora esses nomes sejam extremamente repetitivos na mídia. Tem um texto, ó. América Latina sempre foi simpática aos tiranos, e não é tirantes, não. Toda vida eu tenho que corrigir isso. É tiranetes, tá? Tiranetes e autocratas. Eu vou corrigir e vou para vocês, tá? Não é de hoje que essa porção do continente americano é marcada por golpes, ditaduras e disputas políticas que afetam diretamente suas populações, raramente de forma positiva, variando da esquerda simpatizante do socialismo no século XXI à direita e centro-direita moderada, as lideranças latinas são campo fértil para grandes contradições. Texto simples, o texto é meu. América Latina hoje, eu tenho um péssimo hábito de fazer isso também, eu crio a questão. Por quê? Porque o assunto se repete, mas as questões não se repetem. Casca de banana básica para o concurseiro, mesmo concurseiro que já fez vários concursos. Ó, isso aqui, professor de língua portuguesa comenta, professor de raciocínio lógico comenta. Cuidado com os advérbios. Cuidado com os advérbios. Cuidado com os advérbios. Respectivamente, na ordem em que se apresenta. O comando da questão diz assim: as lideranças políticas de centro-direita e de esquerda correspondem respectivamente, ok? Questão de nível muito elevado. Por quê? Porque você tem que saber o nome dos presidentes. Não tem choro, não tem vela aqui. Primeiro, o presidente do Chile é o Sebastião Pinheira, tá ok? Mas Alberto Fernandes não é presidente do Equador. O Alberto Fernandes, que está vivendo agora um risco de impeachment, ele é presidente de esquerda, mas desse país, ó, da Argentina. É o país, é o presidente que apresenta o maior índice de rejeição do planeta. 82% da população argentina não quer nem ouvir falar de Alberto Fernandes, tá? Tanto é que ele está vivendo agora uma fuga em massa da juventude argentina. O povo está terminando as faculdades, não tem emprego, está fugindo para outro país, para o Brasil, para o Chile, para o Uruguai, para o Paraguai. Então, item A, eliminado. Item B, no Brasil, o senhor Jair Bolsonaro, ele é alinhado da direita ou da centro-direita. Isso aqui não está errado, isso aqui está correto. O erro da questão é outro. Qual é o erro da questão? O erro da questão é que lá no Peru, nós nem sempre ajuda, lá no Peru, o que nós temos lá no presidente do Peru, tá? Não é Luiz Arce. Luiz Arce corresponde aí, né, ao presidente da Bolívia. Luiz Arce é um presidente de esquerda, a informação é verdadeira, que ele é de esquerda, mas ele não é o presidente do Peru, ele é o presidente da Bolívia, tá? Eliminei a A, eliminei a B, devidamente eliminadas todas as duas, A e B. C, Guilherme Lasso
do Equador, verdadeiro. Conservador recentemente eleito. Foi eleito em maio. Foi eleito em abril e empossado em maio. Só que Pedro Castilho não é o presidente do Uruguai. Pedro Castilho foi eleito agora em junho, não está dentro do nosso período de prova, tá? Ele foi eleito no Peru. O Peru volta a ser governado pela esquerda. Questão de nível hard. E, ó, o item A, item B e item C devidamente eliminados. Dois itens. Luiz Lacalle, Luiz Calle Pou, no Paraguai, e Martim Vizcarra, no Uruguai. Martim Vizcarra foi o presidente do Peru que foi impeachmentado. Então, Martim Vizcarra era um presidente do Peru e não do Uruguai. Aí você vem para cá, elimina. A nossa opção, Sebastião Pinheira, lá no Chile, e Daniel Ortega, que está vivendo um inferno astral, pedido de impeachment, mandou a polícia para a rua para bater na população, crise com a dengue, crise com Covid, desvio de verbas, enriquecimento ilícito, tudo acontecendo hoje, nesse momento, lá na Nicarágua, que é um país da América Central. Se é um país da América Central, é um país da América Latina. Questão de nível dificílimo, item D de dado. Ok? Dúvidas? Voltando aqui para nossas dúvidas. Dúvida, questão bugada, questão ruim, truncada, valendo. O Chile é de direita. É o senhor Sebastián Pinheira. É a segunda vez que ele governa o Chile. Ele é dono do Colo-Colo, time de futebol, e é dono da Globe Vision. E tem ações da Latam. Tem muito dinheiro, muito dinheiro. O Chile não tem processo de reeleição sucessiva, né? E é engraçado, ele está falando dessa questão do Chile. A FGV fez a prova do Banco do Nordeste 2014 e caiu uma questão sobre política, eu digo que eu fiz a prova, justamente abordando essa temática, a temática de política. Eu vou aproveitar que eu estou aqui na internet, né? Aproveitar que a internet hoje ela está até ajudando, ver se eu já localizo essa prova da FGV e já abro aqui para vocês. Pronto, Banco do Nordeste. Eu fiz essa prova, é claro que eu não passei porque eu não estudei, só estudei a parte de atualidades. Olha aqui em cima, senhores, FGV, cadê? Banco do Nordeste 2014. Vou abrir e vou mostrar para vocês. Prontinho, prontinho, FGV 2014, matemática. Eu vou até copiar o link, pronto, vou copiar o link aqui, copiar o link, copiado o link. Vou jogar aqui no chat para vocês, beleza? Pá, tá aí no PCI concurso de 0800, prontinho. Vou abrir aqui e vou mostrar a prova para vocês nesse momento, para vocês verem o que é que a FGV está preparando para a gente. Prontinho, aqui ó, tela inteira. Vamos lá. Aqui, analista bancário, FGV. Olha a primeira questão. O que foi que eu falei? Olha o nível da questão da FGV. FGV, ó. Eu não acredito, não. Pois vamos lá. Ó aqui, comigo. Banco do Nordeste, FGV 2014. Para cá, olha a prova. Ó a primeira questão. A respeito do atual quadro eleitoral no Brasil e no resto da América Latina. Ponto. Tá aí. FGV. É nesse nível que a FGV trabalha. Viram aí 2014. Cenário brasileiro e cenário da América Latina. Então, o nosso simulado está dentro exatamente do que a FGV
cobra. Não tem invenção nenhuma. Aí eu já mandei o link para você dá uma olhada aí nas questões da FGV e deixa eu cuidar para ir para a terceira questão. O Edilson que chutou aí a segunda questão, tá bem de chute. Tomara que você continue chutando desse jeito que vai dar certo toda hora. Vamos lá. Embora eu não recomende o chute nunca, né? Primeira questão, item E. Segunda questão, D de dado. Aí a terceira questão aí é moleza demais, né? Questão nível fácil. É aquela questão que você só erra se você quiser. Não, eu estou afim de errar essa questão porque eu não quero passar nesse concurso, não. Eu não quero ganhar dinheiro, não. Eu vim só fazer a questão mesmo por esporte. Aí você erra essa questão. Porque essa questão é facílima. Trata do quinto tópico. Elementos de economia internacional contemporânea. Vou até botar aqui o vermelho. Vamos lá. Para você lembrar quem é o G7. Moleza, ó. C, E, J, F, R, I, A. Pronto. Vocês, quem não é casado aí, quem paquera ainda, tem os contatinhos e tal, né? Aí você arruma um contatinho, namorado, namorada linda, quando ele abre a boca, minha Nossa Senhora, ele diz logo, seja que você esteja linda, pelo amor de meu Jesus amado, só Jesus na causa. Você faz logo, bloqueia logo. Ó, aqui, ó. Seja fria. Seja. C, E, J, F, R, I, A. Esse aqui é o G7. As 7 maiores economias do mundo. Só tem nação desenvolvida, só tem nação rica aí. Primeiro do G7, Canadá. Canadá está lá no G7. Mas olha o que a questão diz. São países que compõem o G7, à exceção de Canadá compõe, elimina, tá? Vamos lá, o segundo país que compõe o G7, Estados Unidos da América. Tem Estados Unidos? Não. Terceiro país que compõe o G7, o Japão. O Japão compõe o G7. O Japão está aqui? Cadê o Japão? Cadê o Japão? Cadê o Japão? Não está aqui. Segue. Quarto país que compõe o G7, França. Liberté, igualité, fraternité. Olha aí. França, comandada por Emmanuel Macron. França está aqui? Não, não está aqui. Quinto país que compõe o G7, Reino Unido. Vamos lá. Reino Unido. Reino Unido está aqui? Tá. Pronto, eliminei duas. Sexto país que compõe o G7, Itália. A Itália está aqui? Tá. Elimina a Itália. Prontinho. Dois países. Como o G7 só tem país desenvolvido, e a China não é um país desenvolvido, esse A aqui é de Alemanha. A de Alemanha, você vem para cá, elimina, ó, a minha opção. C de casa, ainda para combinar com a questão 0800, não tem nem o que fazer. Questão de nível facílimo. Aí vem uma questão pedrada. Primeiro tópico, economia mundial. O próximo tópico, economia brasileira.
economia brasileira. Você não, essa questão de nível médio. A outra, fácil. Uma, difícil. Uma, para lascar, que foi de política da América Latina e do Brasil. E agora, uma questão de nível médio. A outra foi fácil, tá? Vamos lá, deixa eu sair daqui para ver se tem alguma dúvida, algum questionamento. Aproveitar que o nosso tempo urge. Pronto. Dúvida com respeito à questão número 3? Deixa eu ver aqui o que é que está no chat. Pronto. Simples. Simon, se é do G7, só tem país desenvolvido. Nação rica. Rica e desenvolvida. Se tem China lá, se tem Rússia, se tem Brasil, é emergente. O emergente não é desenvolvido. O emergente, ele é o subdesenvolvido industrializado. Eu já vi por aí professores materiais de comentários dizendo o seguinte, que a nação emergente é a nação em desenvolvimento. Isso é conversa para boi dormir, não vão nessa vibe aí não, hein? Quando se usa o termo em desenvolvimento, vende-se a ideia de que um dia essa nação poderá ser desenvolvida. Isso pode não acontecer. Pode não acontecer nunca. Ao caso do Brasil, nós já estamos aí há 521 anos. Cadê o desenvolvimento? Ao Egito, foi uma grande civilização subdesenvolvida. A China ainda é subdesenvolvida e industrializada. Ou a civilização indiana, subdesenvolvida e industrializada. Então, se aparece o termo G7, é lembrar, seja fria. PT, saudações, só alegria. Bora para a questão número 4. Qualquer dúvida, fala no chat. Branda, eu estou com dúvida. Para tudo e volta para a questão. Não tem erro. Pronto. Questão número 1 já está aqui, número 2 está aqui, número 3 está aqui, número 4. Para as empresas, pessoas jurídicas, a proposta do governo propõe, redundância aqui, né? Ainda bem que não foi eu que escrevi, isso aí é do site do R7. A proposta do governo propõe uma redução na alíquota do imposto de renda dos atuais 15% para 12,5% em 2022 e 10% a partir de 2023. O pagamento não se altera para aquelas companhias que têm lucros acima de 20 mil por mês. A proposta ainda muda a distribuição de lucros e dividendos para pessoas físicas, que atualmente são isentas. Haverá tributação de 20% na fonte. Microempresas e empresas de pequeno porte serão isentas para lucros e dividendos de até 20 mil reais por mês. Essa proposta é a proposta do governo para mudar a tabela do imposto de renda retido na fonte. Hoje você começa a pagar imposto de renda a partir de R$ 1.903. Houve uma alteração dessa tabela, né, até 3.030, aproximadamente R$ 3.030, você está isento de pagamento do imposto de renda. O problema é que essa tabela ela está desatualizada há 15 anos. E esse processo de atualização da tabela está longe de ser o que deveria. Então, vamos desdobrar essa questão número 4. As mudanças na tabela do imposto de renda são uma tímida. Você pode pegar, usando aí o seu léxico, o seu vocabulário, e trocar a palavra tímida pela palavra pequena. Tá? Pequena. São uma pequena reforma para o país que possui a terceira maior carga tributária do planeta. Quem são os outros dois? Bélgica e Suíça. Dá para comparar a qualidade de vida do brasileiro com um dos belgas, da Suíça? Tá é longe, tá é ruim de ele poder comparar, né? Faz nem sentido.
Os principais impactos ao comando da questão, sempre atento ao que a questão vai pedir. Principais impactos econômicos no cenário nacional estão assinalados de forma correta. Questão padrão FGV. Você vai eliminar 3 questões sem nenhum problema. Nenhum problema. Primeiro, vai ter redução de despesa da classe média? Não. As despesas vão continuar a mesma. Água, luz, telefone, gás, internet, não vai haver redução de despesa para a classe média. Você já elimina o item A. Deixa eu trocar essa cor, porque acho que esse amarelo não está dando rock, não. Vou colocar com um bordô. Pronto. Segunda, você vai eliminar C, ó. Garantia de redução de impostos. Ele está falando de impostos? Não. O texto não fala de impostos. O texto só fala de uma coisa: imposto de renda. Não são impostos, é um imposto. Então, eu tenho uma contradição de informação entre o item e o texto. Aí já eu elimino de boa, sem nenhum problema. Eliminei a A, eliminei a C, na sequência consigo eliminar a terceira. Risco de sangria. Risco de sangria. Tá? Brando, que diabo é sangria? Sangria acontece quando os investidores internacionais começam a retirar o dinheiro de um país. Quando esse país oferece risco político, risco ambiental, risco institucional, quando o país está na iminência de um golpe. Por exemplo, o que está acontecendo agora no Afeganistão? Os poucos investidores que ainda estavam ali no Afeganistão, está todo mundo tirando o dinheiro do país. Todo mundo tirando dinheiro. Por quê? Porque o Talibã não respeita tratado, associação, direitos internacionais, não respeita absolutamente nada. Se o Talibã não respeita absolutamente nada, eu vou pegar meu suado dinheirinho e investir naquele país? De jeito nenhum. Eliminei 3 itens. Ó. Eliminei o item A, eu cobri aqui. Eliminei o item C, eliminei o item D. Cuidado, 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 cuidado. Ó, a reforma, qual reforma do imposto de renda? Impossibilitará. Ou seja, vai dificultar. Onde tem impossibilitará, é taxativo, ou seja, não vai acontecer. A manutenção de novos programas sociais, como Renda Cidadã, que ainda não está acontecendo, e o programa Casa Verde e Amarela, que já foi aprovado. Renda Cidadã ainda não está acontecendo. A Renda Cidadã é, de fato, o novo Bolsa Família. Tá? O nosso governo propôs colocar o valor mínimo do Bolsa Família, o Renda Cidadã, para R$ 300. Ótimo, vamos dar mais dinheiro para a população pobre. Perfeito. Mas de onde é que vai vir o dinheiro? Quem é que vai bancar isso aí? Bem, quem vai bancar isso são as pessoas que trabalham. Eu e vocês. Consequência. Professor, Pois não? com licença, a B está errada por quê que eu não ouvi? Opa, deixa eu voltar aqui para B. Só um minuto. Pronto, pronto. Eu saí aqui do chat, né? Deixa eu voltar para cá. Deixa eu ver. B, 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 B de bola, né? Pronto, volta para ela. Cuida. B de bola. Cadê? B, 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 B. Terceira, quarta questão, não é isso? Pronto, eu já tinha eliminado aqui, como eu não mantive a marcação. Deixa eu fazer a marcação de novo. O item A, certo? Redução das despesas da classe média. Não houve redução. Item C. Não há garantia de redução de impostos nas 3 esferas, porque ninguém está falando em impostos, está falando em imposto de renda. D. Sangria, fuga de capitais. E.
Essa reforma não impossibilitará novos programas, porque esse programa ainda não está acontecendo, esse já está acontecendo e ele recebe recurso do FGTS. Então, você não ouviu o comentário, porque a B é o item correto. Alívio econômico para a classe média e aumento de impostos para a pequena e média empresa. Por quê? Se a pequena e média empresa tiver um lucro acima de 20 mil, ela vai pagar 20% de impostos retidos na fonte. Essa empresa serão as principais prejudicadas. Então, a quarta questão, B de bola. Por isso que eu deixei o comentário só para o final. Tranquilo? Deixa eu ver quem é que tinha me pedido aí. Foi Emily. Quem foi, hein? Deixa eu ver aqui. Cadê? Entendido a B? Tudo bem, professor, entendi. Obrigada. Tranquilo? Bora pra quinta, bora pra quinta. Porque os cachorros já estão latindo do lado daí também, né? Olha o ver aqui. Cachorro de rico, deve ser um Yorkshire, um labrador. Esse cachorro de gente rica, né? Eu não tenho dinheiro para comprar nem um peixe. Imagine só um bicho desse. Pronto. Vamos para a nossa quinta questão. Tudo gabaritado bonitinho. Quinta questão, tópico um. Atentem para o tópico 1. Tópico 1. Vou botar de verde, ó. Olha o tópico 1 bem aqui. Meio ambiente e sociedade. Meio ambiente e sociedade. Ok? Pronto. Problemas, políticas públicas, organizações não governamentais, aspectos locais e aspectos globais. Prontinho? Sociedade. Essa questão é a melhor questão de todas, que são as questões de assertiva. As questões de assertiva, à medida que você vai lendo as assertivas, o gabarito ele vai se desenhando, ele vai se formando. Tá? Vamos lá. A pobreza e a extrema pobreza alcançaram em 2020 na América Latina níveis que não foram observados nos últimos 12 e 20 anos, respectivamente. 12 anos para a pobreza e 20 anos para a extrema pobreza. Bem como uma piora dos índices de desigualdade na região e nas taxas de ocupação e participação no mercado de trabalho. Desemprego. A pandemia de Covid-19 gerou o avanço do desemprego, tá? Sobretudo das mulheres. Né? As mulheres perderam muitos postos de trabalho porque a contratação de mulheres é mais cara. Existe a questão da licença maternidade, que no setor público é de 180 dias. No setor privado, 120 dias. E em alguns países, como a França, já estão sendo reduzidos para 90 dias. Devido à pandemia da Covid-19 e apesar das medidas de proteção social, olha que nome lindo, medidas de proteção social, marque aí com vocês. Medida de proteção social é o nome bonito para auxílio governamental. Aí o governo está me dando dinheiro. O governo não pode dar dinheiro porque o governo não tem dinheiro. O dinheiro do governo vem dos impostos. Margaret Thatcher, na década de 80, disse: não existe dinheiro público. O dinheiro público é dos pagadores dos impostos. Nós, meros mortais, que pagamos impostos, é que fornecemos o dinheiro para o governo. Proteção social emergenciais que os países adotaram para freá-la, informou hoje a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, a CEPAL. Olha a data do texto, está dentro do período hábil da nossa prova sem nenhum problema. Ó, dia 6/7, 6/7, nós estamos aqui dentro do período hábil. Nenhum problema. Vamos lá. Analise as assertivas sobre o quadro social da América Latina
e assinale a alternativa correta. Vamos lá. A língua portuguesa é uma maravilha, né? Que é um assunto que não se esgota. Você deve ter 50 milhões de aulas de língua portuguesa e ainda é pouco, né? Ó, língua portuguesa, vocabulário, léxico. Tem que ler todo dia, toda hora, todo instante. O crescimento da miséria e dos famélicos atingiu de forma mais expressiva os países do Cone Sul, entre eles Nicarágua, Venezuela e Bolívia. Vamos lá. Não sei se foi alguém que mandou aqui um chat. Opa, vamos ver. Opa, não, foi não. Então, eu vou aproveitar aqui, não que vocês mereçam. Olá, mapa da América Latina. Prontinho. Mapa da América Latina. Prontinho. Aqui, pá, 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 pá. Já abri o mapa da América Latina. Vou mostrar aqui para vocês. Opa, mapa da América Latina. Prontinho. Ó, vou mostrar para vocês aqui o mapa da América Latina. Vai que, né? A FGV mostra aí o nosso mapa. Pronto, tá todo mundo visualizando? Pronto, tá aqui o mapa da América Latina, ok? Mapa da América Latina, a nossa, especialmente a América do Sul, né? América Latina melhor essa daqui. Vamos ver aqui. Ó, México, América Central, só país bucho, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Bahamas. Aí vem a América do Sul. Aí para a América do Sul eu mudo de mapa para vocês. Ó, nosso Brasil maravilhoso. Bolívia, Peru, Colômbia. E você aprendeu lá no ensino médio ou no fundamental que existem dois países na América do Sul que não fazem fronteira com o Brasil: o Chile e o Equador. Tranquilo? A questão fala sobre os países do Cone Sul. Cone Sul é isso aqui, ó. Cone, olha o formato. Cone Sul. Então, os países do Cone Sul podem ser definidos em uma sigla muito simples. Eu vou colocar até no chat, não vou nem falar, vou só colocar no chat. Você pode colocar isso aqui. UPA, Uruguai. Você pode colocar P do Paraguai. E você coloca o A de Argentina. Ou você pode colocar desse jeito, que talvez seja ofensivo para alguém, mas eu acho muito mais prático de você lembrar. Paraguai, Argentina e Uruguai. Pronto, pau. Acabou-se. País do Cone Sul. Pau ou UPA. Paraguai, Argentina, Uruguai. Uruguai, Paraguai, Argentina. Se você voltar lá para a nossa questão, você vai ver de antemão que a primeira questão, o primeiro item, a primeira assertiva já está errada. Ó, primeira assertiva. O crescimento da miséria e os famélicos atingiu de forma mais expressiva os países do Cone Sul, entre eles, países do Cone Sul, né? Países do Cone Sul, Nicarágua, Venezuela e Bolívia. Então, o primeiro item, ele é falso. Se o primeiro item é falso, avança. Onde tiver o item 1, você elimina como verdadeiro. Ó. O item A está dizendo que o item 1 é verdadeiro, e o item E está dizendo que o item 1 é verdadeiro. Mas eu já cheguei à conclusão de que não. Ele não é verdadeiro. Então, eu sou obrigado a ler o item 2. A pandemia, que é quando a doença se alastra além das áreas territoriais de um país ou das áreas territoriais de um continente. A pandemia de Covid-19
Os ineficazes não funcionaram bem, programas de recuperação econômica e a crise econômica mundial contribuíram para a ampliação da miséria na América Latina. 100% verdadeiro, não tem nem o que pensar. É questão 0800 esse item aqui. Ó, o item 2, assinalem aí como item verdadeiro. Bora, mouse, me ajude. Ó, item verdadeiro, cadê? Pá, 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 pá. Eu tenho que providenciar uma mesa digitalizadora. 2 é verdadeira. Se a 2 é verdadeira, questão que eu elimino. A C. Padrão FGV. A, B, C. Sempre elimino 3 itens. Eliminei a A, eliminei a C, eliminei a E. Estou no impasse, porque a B tem a 2 e a D tem a 2. Eu só preciso ler mais um item agora, e aí é só alegria. Item 3. No Brasil, diferentemente dos países latinos, o coeficiente de Gini. Coeficiente de Gini é um indicador social que determina a concentração ou a desconcentração de riqueza. O coeficiente de Gini, ele vai de 0 a 1. Quanto mais próximo a 1, maior a concentração de riqueza. Quanto mais próximo a 0, menor a concentração de riqueza. Nesses momentos de crise no Brasil, o nosso coeficiente de Gini, ele diminuiu? Muito pelo contrário. O nosso IDH avançou? Avançou, mas nós perdemos posições, então houve um recuo. O nosso IDH ocupava a 79ª posição, agora ocupa a 84ª. Quanto mais eu me afasto de 1, pior a minha posição do IDH. Então, o nosso coeficiente de Gini, a nossa concentração de riqueza, não diminuiu e o nosso IDH não avançou. Consequentemente, o item 3 é falso. Se o item 3 é falso, eu vou aqui para o meu item B, elimino o meu item B. Nossa alternativa, D de dado. Ok? Professor, o senhor disse que a concentração de riqueza aumentou ou ela se manteve? Ela aumentou. Nós saímos num índice de 0, nós tínhamos um índice de 0,82 e agora nós estamos para 0,89. Isso foi durante a pandemia, mas foi devido a qual? Ao quê? Durante a pandemia e durante esse ano já de 2021. Houve um aumento da concentração de riqueza, porque houve também um aumento do número de desempregados. Como? Nós ouvimos desde 2000, final de 2019, início de 2020, o ano 2020 inteiro, aquele mantra, fica em casa, fica em casa, fica em casa, a economia nós vemos depois. Não foi assim que nós ouvimos? A economia a gente vê depois. Pois é, o depois chegou. Nós temos de 14 a 16 milhões de desempregados. Nós tivemos o aumento do número de famélicos ou de famintos. E os multimilionários e bilionários estão rindo de orelha a orelha. O grupo Pague Menos, esse grupo pobre, foi o que ele fez? Comprou o grupo Extra Farma, em plena pandemia. O grupo Carrefour comprou o grupo Sams. Então, no caso, é um índice de concentração específico de riqueza, não é a Não, riqueza do país em não. si, não. A riqueza ficou concentrada e a renda também ficou concentrada. Como é que funciona isso? A riqueza está na mão de um grupo cada vez menor de pessoas, então eu tive concentração de riqueza e tive concentração de renda, tá? Consequentemente, se eu concentrei riqueza e concentrei renda, eu tive um crescimento da desigualdade social. Uma coisa está puxando a outra. Se eu concentro riqueza e renda de um lado, é porque vai piorar a situação pro outro.
A diferença está no modelo de taxação econômica. Por exemplo, vamos lá. Eu posso melhorar a distribuição de renda cobrando mais impostos dos ricos? Você acha que funcionaria? Como? Eu posso melhorar a distribuição de renda cobrando mais impostos dos ricos? Sim. Não, não tem como. Vou dizer por quê. Imagina só, Emily, imagina que tu receba daqui a pouco 50 mil reais por mês. Também 50 mil reais. Aí teu salário vai para 100 mil reais. E o governo determina que as pessoas que recebam acima de 50 mil reais vão pagar agora 35% da sua renda. E aí, você está no estado do Ceará, nesse momento. E aí, o estado de São Paulo te oferece o mesmo salário. Emily, vem trabalhar aqui comigo, eu te pago 100 mil reais e eu vou te cobrar 5% de imposto. O que é que tu faz, Emily? Tu fica no Ceará pagando 35% de imposto ou vai embora para São Paulo? Vai embora para São Paulo, né? E aí, o que é que aconteceu com a renda? O A renda dinheiro, que estava no Ceará foi para São Paulo. exato, e o dinheiro que tu gastava aqui, tá gastando aonde? Lá, Quem foi que ganhou com isso? o estado de São Paulo. E quem perdeu? O Ceará. O princípio é o mesmo. Tô A entendendo. Argentina, a Argentina sobretaxou as fortunas, as grandes fortunas, os milionários se mandaram do país. Você não acaba com a pobreza tornando o rico pobre. Você acaba com a pobreza gerando renda, trabalho, oportunidade. Quanto mais há geração de renda e produção de riqueza, maior haverá fundo, inclusive destinado aos pobres. Todo país rico desenvolvido tem um fundo destinado aos pobres. Dinamarca, Suécia, Finlândia, Estados Unidos. Os países pobres valendo. A China tem um negócio parecido desse? Tem nada. A China quer mais que o pobre se exploda. No Brasil, nós temos o tal do Bolsa Família, né? Que quem trabalha na área de saúde já percebeu que o Bolsa Família virou esmola e virou uma muleta. Eu acompanhei bem de perto isso. Tem gente que não quer assinar a carteira para não perder o Bolsa Família. Olha o pensamento. A pessoa prefere ficar mendigando, ficar dependendo do auxílio merreca, do que gerar renda e sair da condição social que ele se encontra. Tá? Na economia não tem blá blá blá. Preto no branco. Geração de. Como é que a gente diminui a pobreza? Com crescimento econômico, com geração de emprego. Ah, vai ser de uma hora para outra? Não, não tem solução fácil, de jeito nenhum. O Simon aqui que é danado, ele quer taxar os ricos tudinho. Aparecida também, né? Eu quero ver quando vocês ficarem ricos, se vocês não pensar assim também. Simon tiver aí com 14 mil reais, 70 mil reais, né? Ah, eu tô pagando imposto demais. E é o que vocês vão pagar. Professor, Fala, Cida. boa noite. Só uma pergunta. Mas essa questão da taxação no Brasil, porque tem uma proposta também, né? A esquerda tem Tem. uma proposta. Não seria só apenas para as grandes fortunas, para grandes milionários, porque a taxação para pessoas que ganham 70 mil reais não seria vantajoso de jeito nenhum. Beleza, nem taxando as grandes fortunas. As grandes fortunas ficam no país ou vão para onde for o rico vai? Hein, Aparecida? Oi. Tipo, as grandes fortunas. Imagina, você é uma mega empresária do ramo do setor de movelaria. Você tem uma mega indústria no Brasil, beleza? O Brasil aumenta o imposto sobre você. Argentina, Paraguai, Equador, Chile. Só, vem para cá que tu não paga imposto, não. O que é que tu faz? Bom, tem uma fuga do país, vai tentar ir para outros, as multinacionais, enfim. O que foi que a Ford fez? A Ford está no Brasil desde 1919. Em 2019, a Ford foi-se embora. Por quê? Porque a nossa carga tributária aumentou e a Ford foi para um lugar onde a carga tributária é muito menor, foi para a Ásia. Sobretaxar os múltiplos.
esse cara vai aplicar esse dinheiro em qualquer outro lugar onde não se cobre essa taxa. Simples assim. Aí acontece o processo de sangria. Venezuela, Argentina, Nicarágua, não tem segredo. Ah, vamos sobretaxar as grandes fortunas. O cara se manda. Ele não é obrigado a ficar. Nada vai prendê-lo aqui. Tá? O problema não é a taxação, né, das grandes fortunas. O problema é a nossa carga tributária, que é imoral e gera essa distorção ainda maior. Quer ver um exemplo? Eu não sou partidário do presidente, não concordo com uma série de coisas que ele faz e tal, mas a minha ideologia não tem nada a ver com a nossa linha de raciocínio. Então vamos lá. Uma das propostas do Jair Bolsonaro era isentar pessoas que ganhassem até R$ 5.000 no imposto de renda. Se você ganha R$ 5.000 e é isento de imposto de renda, você não paga 12, nem 17% sobre esse salário, o que você vai fazer com esse dinheiro? Vai investir, comércio, indústria. Isso vai gerar recolhimento de impostos e volta para o governo do mesmo jeito. Só que essa proposta não aconteceu. Então, sobretaxar grandes fortunas não deu certo em lugar nenhum do mundo. Não deu certo na França, não deu certo na Dinamarca, não deu certo na Suécia, não está dando certo na Argentina e, consequentemente, não daria certo também no Brasil. Ok? Cuida! Deixa eu ver aqui. Pá, 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 pá. Simon, realmente você não está pronto para ficar rico, não. Vá se acostumando com a ideia de ficar rico. A ideia de você receber R$ 14.000, R$ 30.000 e devolver 27,5% por imposto de renda, velho, essa ideia não me agrada nem a pau. Imagina aí tu ganhando 100 mil conto. Aí todo mês tu tem que devolver 27.500 para o governo, além do INSS. Vai perder 35 a 40% do teu salário. Eu não sei se isso é justo. Ah, não sei não. Não é justo, definitivamente, né? Cuida. Bora que o tempo urge, eu ainda estou na questão 5. Tem 10 questões. E eu gosto de resolver todas as questões que eu sou psicopata. Olá, questão 1, 2, 3, 4. Questão 5D de dado. Questão 6. Eita, questão também. Por que é que eu não coloquei a temática da 6? Ó? Porque a temática da 6 é a mesma temática da 5. É o tópico 1, meio ambiente e sociedade. A 6 é a mesma temática da 5. A 7 é a mesma temática da 5. E a 8 é a mesma temática da 5. Ok? Mesma temática. Por isso que eu não coloquei o cabeçalho. Mas vamos lá. A renda mínima universal gerou outros tipos de demandas. Nesta semana do orgulho, entende-se orgulho gay aí, viu? Alguns coletivos do LGBTQI. O termo LGBTQI é basicamente universal. No Brasil, nós temos o PIA+, que é o assexuado e as pessoas que não se enquadram aí. Nós temos o CIS, por exemplo, né? Aproveitaram a ocasião para pedir sua parte no auxílio do governo. Segundo alguns, são discriminados na hora do trâmite para o recebimento do salário mínimo universal. Por isso, exigem o fim dos empecilhos burocráticos e o preconceito familiocêntrico. Vamos lá, o que é o preconceito familiocêntrico? É o preconceito baseado na família. Para os coletivos LGBTQI lá da Espanha, só as famílias heteroafetivas é que são beneficiadas como requisitos para receber o auxílio. Dessa maneira, poderá ter acesso à renda mínima universal todos os homoafetivos nas mesmas condições que o heteroafetivo. Tá? O texto é do ano passado, né, no jornal espanhol, e aí eu fiz a tradução direta. Tá? Sobre os principais acontecimentos contemporâneos que atingem a sociedade, especialmente no que se refere à busca por igualdade de gênero. Olha aí, igualdade de gênero, igualdade de gênero. Sob o ponto de vista político, nós temos dois gêneros, o gênero biológico e o gênero social.
Gênero biológico é aquele que nasce com você, é o impositório, masculino ou feminino, e com raríssimas exceções, os hermafroditas. O gênero social é aquele autodeclarado, ou autodeclarativo, ok? Que não tem a ver com a composição biológica, né, de você. É a identificação social que você tem em relação à sua sexualidade. Isso é o gênero social. Vamos lá. A renda mínima, a renda universal mínima é um dos direitos instituídos na Carta de Direitos Humanos. Falso, de cara. Os direitos humanos não estabelecem renda mínima. Eles estabelecem que as pessoas devem ter um trabalho digno. Digno, não fala em renda mínima. Trabalho digno. Questão de nível médio. Elimina o item A. Na sequência, tá? Na Europa, particularmente na Espanha, de onde é o texto, os direitos dos grupos LGBTQI estão garantidos por lei e homoafetivos e heteroafetivos são vistos perante a lei de forma isonômica, de forma igual. Não, o texto não diz isso. O texto diz justamente o contrário, que existe uma regra que se aplica mais comumente aos heteroafetivos, que está no entendimento dos homoafetivos, prejudicando a este grupo. Então, eu não posso falar que é de forma isonômica, de forma igual. Elimina A e elimina B. 3. Você vai eliminar. No Brasil, a adoção de cotas nas universidades públicas e em concursos públicos destinados aos que se autodeclaram e identificam como LGBTQI é uma medida paliativa, é um cala-boca, até a implantação da renda mínima universal. O Brasil não fala de renda mínima universal, não existe essa proposta no Brasil, e não existe cota para concurso público para o grupo LGBTQI, tá? Algumas universidades no Brasil, como a Universidade Estadual da Bahia e a UFCA, Universidade Federal do Cariri, na região de vocês, já estabeleceu cota para o grupo LGBTQIA+. Mas isso não se aplica a concursos públicos. Os concursos públicos só têm duas cotas definidas: as cotas étnicas raciais e as cotas definidas para portadores, anteriormente chamado portador de necessidade especial, agora é PCD, pessoas com deficiência. Então, item A, item B e item C, devidamente eliminados. 2 itens. Olha só o item E. O crescimento da homofobia e da transfobia se reflete em todos os campos da sociedade, verdade? Na Espanha, a negação de um direito estabelecido ao grupo LGBTQI constitui uma clara violação dos direitos humanos. Claro que não. Aqui não está estabelecido na Declaração de Direitos Humanos de 1948 que deva existir uma renda mínima. Essa renda universal mínima foi instituída pelo governo da Espanha mediante o cenário de pandemia. Consequentemente, não constitui uma violação. Se não constitui uma violação, nós temos aqui como alternativa, estava indo tão bem, como alternativa o item D de Professor, dado. o senhor pode explicar a letra D novamente? Agora, o estabelecimento de uma renda mínima na Espanha tem encontrado diversos problemas, desde a sobrecarga do sistema de assistência social. Por quê? Para que eu tenha uma renda mínima universal, para que eu tenha esse dinheiro para poder distribuir com a população, eu tenho que ter um aumento da arrecadação. No cenário de pandemia, o número de desempregados e o número de pessoas que precisam ou recorreram a essa assistência sobrecarregou o sistema não só
de assistência social da Espanha como um sistema econômico, como o nosso aqui. O nosso governo estava distribuindo auxílio de R$ 600, de R$ 1.200, depois caiu para R$ 300. Então, onde foi que veio esse dinheiro? Da arrecadação de impostos. Ou seja, dinheiro não nasce em árvores. O dinheiro tem que sair de algum lugar. Aí, resultado, olha o item D. Sobrecarga do sistema de assistência social até manifestações de grupos e pessoas que se consideram privados. Olha o texto bem aqui, ó. Segundo alguns, são discriminados, privados de tal benefício. Embora o mesmo que esse benefício não possa ser considerado um direito universal. Não é direito universal. Só é direito universal se isso se aplica de forma isonômica, de forma homogênea, de forma igual a todas as pessoas. Direitos universais: liberdade, liberdade de livre associação, liberdade de livre pensamento, liberdade religiosa. Direito universal: direito à vida. Isso são direitos universais. O texto fala de um salário, de uma renda mínima universal, instituída em caráter emergencial na Espanha. Por isso, a nossa alternativa correta, D de dado, embasado no texto. Explicado? Existe alguma outra dúvida? Se não, eu vou avançar para 7. Eu estou preocupado com o horário, mas dá tempo tranquilo. Cuida. Olha a sétima. A sétima questão também não tem aí o cabeçalho previamente definido, porque vai tratar dos problemas sociais que existem no Brasil, né? O nosso país foi o país que mais demorou para as escolas voltarem. Nós ficamos aí aproximadamente 222 dias letivos sem aula presencial. E mesmo agora, né, com essa fase de transição, ainda nós estamos vivendo o tal do sistema híbrido. Sistema híbrido, né? A parte assiste em casa, outra parte vai lá, e aí indo na escola, passa por aquele processo, verifica a temperatura, e aí vem um problema, né? Todas as pessoas que contraíram Covid, se vocês contraíram Covid, ou se tiveram alguém na família que contraiu Covid, todas as pessoas que contraíram Covid sempre apresentam febre? Todo mundo tem febre? Ou o indivíduo pode ter Covid e não apresentar febre de imediato? Eis aí o problema, Simon. Então, quando você entra no shopping, churrascaria, no curso, na igreja, e tem alguém lá verificando a sua temperatura e você não está febril. Mesmo assim, você pode desenvolver a Covid? Sim, os assintomáticos. Eu tive amigos que tiveram Covid e não apresentaram febre. Não apresentaram febre, né? Não apresentaram febre. É um problema, né? Relatar tem lá. Por quê? E o álcool? O álcool já funciona? De verdade? Mata mesmo as bactérias e tal, mata o vírus? É uma medida de asepsia, né? Medida de asepsia, até porque a doença ela tem caráter aeróbico, transmitida também pelo ar, né? E nós estamos com as mucosas expostas. Nós usamos máscara e o olho, né? Faz. Então, regra geral, vacinação e prevenção, né? Então, a questão dos assintomáticos, de apresentarem ou não febre. Por que eu estou comentando isso? Porque um dos ambientes mais seguros, por incrível que pareça, não é coisa do Brando. Com certeza. Eu também acho disso. Eu acho.
né? Até porque tem lugares que não verificam. Não verificam. Supermercado. Eu já fui em muitos supermercados que não verificam. É uma medida preventiva? É uma medida preventiva. Beleza. Você vai lá, verifica a temperatura, né? Tá lá, é uma medida. É uma medida imposta pelo governo. Então, o que acontece? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, que é a nossa referência para a questão da pandemia, ela diz que a escola é um ambiente relativamente seguro. E agora, nesse momento que a gente está tendo nossa aula, o nosso governo está discutindo se vai ou não começar a vacinar as crianças a partir de 3 anos. A Organização Mundial de Saúde também, que é a referência de ciência, das medidas sanitárias, diz que o grau de contaminação de jovens e adolescentes é baixíssimo e chega a ser desprezível. Crianças morrem de Covid? Com certeza. Mas o percentual, a estatística, esse também. O grupo prioritário, os grupos de comorbidade, aí uma outra história. Comorbidade, diabético, hipertenso, portador de sobrepeso, doenças crônicas cardíacas, doenças crônicas respiratórias, esses, vacinação em massa, né? Para que em algum momento, sei lá quando, exista a tal da imunidade de rebanho. Até agora isso é longe de ser alcançado. Hoje nós tivemos mais um caso da variante Delta na Nova Zelândia. E aí a presidente do país, a primeira-ministra, decretou lockdown no país. Teve um caso da variante Delta, um caso. E ela decretou lockdown. Todo mundo para dentro de casa. Eu não sei como é que a economia desse país vai se recuperar. Bem, mas aí tem sim, tem sim. Tem um caso no Ceará já, viu, Simon? Da variante Delta, né, que é a variante indiana, que tem um grau de contaminação maior. E a Pfizer e a AstraZeneca têm bons resultados contra essa variante. Hoje saiu informação de que a Coronavac também tem um bom resultado. Mas eu, particularmente, eu não boto fé, não. Coronavac, você tomou 2 doses. Vamos lembrar. Tarcísio Meira tomou qual vacina? Coronavac, morreu. Nelson Sargento tomou qual vacina? Coronavac, morreu. Tomou as 2 doses, passou os 28 dias entre uma dose e outra, estava isolado e morreu do mesmo jeito. Tem que considerar a eficácia dessa vacina. E hoje, a de maior índice de eficácia é a Pfizer. E é uma questão óbvia. Quanto mais velho você é, menor a eficácia. É uma questão biológica. Ah, o cara morreu de 93 anos. Pô, 93 anos. O sistema imunológico dele, ó, já está descendo ladeira abaixo. Normal. Eu não sei porque que começar a admirar. Não adianta. O sistema imunológico já está cumprindo a função dele. O grau de imunização sempre será maior que as pessoas mais jovens. São mais jovens. Tanto é que a Pfizer, a AstraZeneca, a Coronavac e as demais, Covaxin, a Sputnik, elas têm taxas de imunização de acordo com a idade. Mas Cida, só o que deu nessa terceira idade aí foi Coronavac. Foi a primeira vacina de imunização de massa aqui no Brasil. Idoso, diabético. Eu tenho uma aluna que é diabética, né? E ela tomou as 2 doses da Coronavac, porque primeiro ela estava no grupo das comorbidades. E ela foi convocada para tomar uma terceira dose, só que ela tomou da Janssen. Terceira dose, ou seja, de acordo com a Anvisa, não tem problema não, você pode tomar a Coronavac, depois tacar a Pfizer, depois tacar a AstraZeneca. Eita, nós estamos virando cobaia. Ih, daqui a pouco todo mundo está com escama, vai ser uma beleza. Deixa eu cuidar aqui das minhas questões, porque senão não termino, não. Eu tenho que terminar essas questões. Claro, sempre volto aqui para tirar dúvidas de vocês, é minha obrigação, mas vamos resolver
o nosso simulado. Cuida! Nós estamos na questão número 7. Opa, 7. Pronto. Fechamento de escolas durante a pandemia fez Brasil regredir 2 décadas em matéria de evasão escolar. Saiu esses dias uma reportagem aqui no Brasil, aqui no Ceará, sobre o crescimento da geração neném, a geração que nem estuda e nem trabalha, quando na verdade o correto seria nem estuda, nem trabalha e nem procura emprego. É a geração vagabunda profissional, tá querendo nada com nada, né? Vamos esperar para ver o que é que pode sair de bom desse povo. Eu acredito que nada. Mas vamos esperar, de repente vai que acontece uma revolução e esse povo volta para a escola morrendo de vontade de estudar. Eu não boto fé nisso, mas vamos ver. Vai que, né? Considerando isso, vamos lá. Uma das primeiras medidas tomadas por governo de todo mundo, né, no começo da pandemia de Covid-19, em março de 2020, foi o fechamento das escolas. Após um ano, em 73 países, não é apenas o Brasil, os alunos ali estão fisicamente longe das salas de aula. O Brasil foi um dos países onde as escolas ficaram fechadas por mais tempo. E ainda hoje, 18 estados mantêm o ensino apenas de maneira remota, enquanto os outros tentam equilibrar uma forma híbrida entre o presencial e o ensino à distância. Está repetido aqui, eu não sei porquê, né? Ainda hoje, 18 estados mantêm o ensino apenas de maneira remota. O país está entre os que ficaram mais tempo sem aulas presenciais durante a pandemia, né? O texto aí da G1, eu não gosto da G1, Globo lixo, tendenciosa, não importa isso. G1, Folha de São Paulo, Estadão, são referências para concurso público. Morreu Maria Preá, não tem choro, nem tem vela, nem tem choro, nem tem vela. São aí referência para nós. Então, vamos à questão. Cuidado. Sobre o rumo da educação nacional e mundial, é correto afirmar, ó, aqui a questão da FGV, ela gosta demais disso. A exceção de, vamos lá, eu acho que a Cida, tu é da educação, né, Cida? A Cida tem vivido isso aqui demais. Vamos lá. A pandemia colaborou de forma expressiva para a evasão escolar. Muitos alunos não voltaram, nem híbrido. E o desenvolvimento de diversos distúrbios de aprendizagem, além de síndromes e fobias, como a agorafobia e síndrome do pânico. 100% verdadeiro. O número de suicídio aumentou, o número de pessoas depressivas aumentaram, especialmente entre professores. Porque agora, quando você está no regime híbrido, você trabalha valendo, o expediente não acaba nunca. Item A é verdadeiro, não me interessa. Vou para B. O Brasil corresponde ao primeiro país latino a retomar as atividades escolares. Ok? Mesmo de forma híbrida, foi seguido por Chile, Uruguai e México. Chile, Uruguai e México. Segura B. C. O Uruguai foi o primeiro país latino-americano a retomar as aulas, tendo iniciado a retomada a partir das escolas zonas rurais. 100% verdadeiro. Faça uma correção aí, meninos, no gabarito do nosso simulado. Cuidado, ó. A C é verdadeira. E ele está buscando a exceção. D. A Unicef corresponde à agência da ONU que atua junto aos assuntos relativos à infância, Unicef. Dentre as suas funções, em parceria com outros agentes como a OIT. Professor, então, no caso, ele fala aqui no texto só para confundir, né? Porque ele não fala que foi um dos últimos. Sim. Aí depois na B ele fala que corresponde ao primeiro. Exatamente. Ó, a questão 7. O que é que ela pede? A B está errada, né? Exatamente. Ele quer a exceção. Inclusive, tem que corrigir aí no nosso simulado. Acho que
O simulado apresentou item C. Confiram aí. Vou até corrigir aqui no final. B de bola é a nossa questão. A C é verdadeira. A OIT é a Organização Internacional do Trabalho, junto com a Unesco, né? Unesco combate, a OIT combate o trabalho infantil e a Unesco combate também as ações de analfabetismo. E o item E, a adoção do isolamento social, horizontal ou vertical. Vertical, dos grupos de comorbidades. Horizontal, de todo mundo, o lockdown. A adoção do isolamento social no Brasil sem o estabelecimento de critérios técnicos sanitários coerentes, seja pela União, seja pelo Estado, seja pelo município, prefeitos decretando toque de recolher, isso não pode acontecer, só mediante uma situação chamada de estado de sítio, coisa que não está acontecendo, já desencadeou uma queda expressiva no rendimento escolar nacional. Verdade. Crescimento da evasão. Verdade. Fechamento de escolas. Verdade. Escola pública e particular. Verdade. Tudo verdade. Então, a nossa questão número 7 é o item B de bola. É a exceção à regra geral. A exceção. Professor, Não. quando o senhor puder na semana enviar assim, alguns conteúdos de. Eu sei que eu não sabia que o G1 era uma fonte, né? Já fiquei sabendo. De atualidades para a gente poder dar uma olhada, o senhor pode enviar para o IB ou para o privado do cursinho e eles enviarem para a gente, porque é muita coisa assim para assimilar só em 2 horas, sabe? Vamos fazer assim. Deixa eu dizer assim. Como é que vocês querem o modo? Porque eu trabalho no Instagram com dicas do Brando. Tá? E eu já tenho até o modelo do IB para dar as dicas do Brando no IB. Aí eu tenho lá as dicas curtas, tem o conteúdo, tem questões, tá? E provavelmente eu tenho um aplicativo, pelo menos tinha um aplicativo de criação de podcast, tá? A gente pode estabelecer de fazer os podcasts e joga lá no grupo as informações curtas, tá? Para você ir diminuindo esse impacto que são a quantidade absurda de questões que nós temos, né? Nós temos muitas questões. Então, esses dias, eu acho que talvez amanhã, eu não vou prometer, porque eu sou escravo das minhas promessas, mas amanhã é quinta, né? Não, amanhã é meu dia, é inferno astral amanhã. Mas na sexta-feira, como sem falta, você já vai receber uma penca de materiais. Eu vou abrir aqui, um outro arquivo meu, e aí eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Cadê? Canva, pronto. Canva 2021. Tá? Saúde, pronto. Deixa eu ver se eu consigo aqui abrir. Pronto. Não, deixa eu ver aqui. Essa não. Deixa eu achar uma melhorzinha aqui para vocês. Só que esse Canva aqui, deixa eu ver. Questões de maratona da saúde. Deixa eu achar aqui. Só tem mais questões, né? Pronto. Ó, eu vou abrir aqui a tela para vocês e desconsiderem aí a imagem do outro curso, beleza? Pronto, eu vou mostrar aqui para vocês como é que eu tradicionalmente trabalho. Ó, prontinho, compartilhando. Pronto, vocês estão vendo aí? Uma dica curta. Né? Eu fiz uma maratona de questões. Aí eu coloco lá, dica do Brando, isso já está no material da gente do IB, eu já tenho esse modelo para o IB. Aí tem aqui, ó, questão da hora, que é uma questão sobre saúde, e aqui a tradução de quando o Brasil atingiu 500 mil mortos. E aí, na sequência, tem um texto explicando de forma curta, um parágrafo ou uma questão, e aí eu faço o comentário da questão, faço o comentário da questãozinha, com um videozinho curto de 1 minuto ou menos, para explicar as questões. Pode, pode ser desse jeito? A gente pode trabalhar dentro dessa linha aí? Pode ser? Facilita a vida de vocês? É possível? Muito, né? Então pronto. Eu já tenho um moldezinho do IB com as dicasinhas curtas e tal. Então, que a partir de sexta-feira a gente vai começar a mandar as informações, o que é novidade, né?
o que é novidade, vou mandar lá um videozinho curto. Professor, gente do FunSaúde, aqui quem fala com vocês é o professor Brando. Olha a dica aí de questão. Questão Abdala. A vacina Abdala foi criada por Cuba. Informação curta. Aí você fica tendo acesso a essas informações com maior frequência e vai processando, vai digerindo as questões com maior facilidade. Tranquilo? Bora, deixa eu correr. Questão 7. Eu já corrigi aqui o gabarito, né? Isso também vai seguir para vocês já já. Já jogo no grupo para não ter problema. Cadê as questões? Já tá, já vai para vocês. E tá, a coordenação encaminha para vocês. Cuida, 7ª questão, 8ª questão, 9ª e 10ª. 9ª e a 10ª, moleza. Ó. 8ª questão. As mudanças sociais e econômicas atingiram todos os setores econômicos e sociais diversos. A educação foi duramente atingida. Evasão, síndromes diversas e uma imensurável, uma gigantesca quantidade de professores abandonando a sala de aula. Agora virtual. Professores surtaram geral, abandonar a sala de aula, não quero mais conversa, estão doentes, estão se tratando. Uma proposta em trâmite nas casas legislativas, Senado e Câmara de Deputados. O homeschool se propõe principalmente. Qual é a principal proposta do homeschool? Principal proposta. Primeiro, nós vamos eliminar o item E. Né? Por quê? Porque o homeschool não vai copiar o SAT. Esse SAT é o Programa de Avaliação Norte-Americano. Tá? O homeschool não é inédito. Vários países já têm isso, a chamada educação domiciliar. Dinamarca, França, Itália e assim por diante. Elimina o item D. Não vai normatizar a educação híbrida. Tá? Por quê? Porque isso já existe. E a carência não é só no Norte e no Nordeste, é o Brasil inteiro. Elimina também. Na sequência, elimina o item C. O Pronatec, a educação técnica, não é de competência do homeschool. Pronatec, Programa Nacional de Educação Técnica. Também elimina o item B. Como forma de combater a evasão escolar e a geração nem. Como? Se o cara não está indo nem para aula, nem virtual. Algumas escolas exigem que você faça a presença online e mesmo assim o menino não está indo. Questão número 9, A de aprovação. Questão número 8. Questão número 9, tá? É a única questão, essa daqui é a... Pronto, é a questão Deixa eu ver aqui. Não, essa questão não é da performance, essa questão é minha. Eu corrigi aqui. Eu pensei que fosse essa da performance, mas não, essa aqui é minha também, tá? Eu acho que na sequência que é da performance. Essa daqui é a da performance e eu já modifiquei essa questão. Novos surtos de Covid-19 em países que já haviam imunizado suas populações, como Ilhas Seychelles e até mesmo o Chile, demonstram claramente que a eficácia desse imunizante é questionável e, em alguns casos, perigosa. Considerando a necessidade de uma terceira dose para que o processo de imunização seja concluído. Países vacinados e não imunizados. O fragmento de texto se refere ao imunizante contra a Covid, corretamente apresentado no item. Primeiro, vamos eliminar. Abdala é de Cuba, são 3 doses, ainda não está em funcionamento. Janssen, da Johnson Johnson, dose única. Sputnik não está sendo aplicado no Brasil, ficam com 2, Pfizer e Coronavac. O grau de imunização da Pfizer é infinitamente maior. A sugestão de uma terceira dose era relativa a Coronavac. Essa questão foi elaborada por mim. E essa questão aqui, tá, foi a questão da PEPOSSE. Só que eu peguei essa questão da PEPOSSE e modifiquei.
porque para mim não faz sentido simulado com questões copiadas de outros concursos. Para mim não faz sentido. Isso é coisa minha, neurose minha. Para mim só faz sentido se as questões forem autorais. Tá? Em tempos de pandemia, o mundo correu para pesquisar e criar uma vacina contra o coronavírus. Em várias criações, os testes apontaram sua eficácia com a aplicação de 2 doses. Entretanto, há vacinas já consolidadas no mercado e outras em fase de análise pelos órgãos multilaterais ou internacionais competentes, que foram criados para serem aplicadas em dose única e dose tripla, respectivamente. Dose única e dose tripla, respectivamente. Trata-se das vacinas. Moleza, questão 0800. Qual é a única questão, a única vacina que é dose única? A Janssen, da Johnson Johnson. Você vem aqui, ó. Elimina a AstraZeneca e Coronavac, elimina Pfizer, elimina Coronavac, elimina Butanvac. Sobra o quê? A Janssen, da Johnson Johnson, e a Abdala, de Cuba. Beleza? Eis aqui o nosso simulado corrigido. Ó. A questão número 7 não é C, é B de bola, nós corrigimos aqui. E aí, o PowerPoint bem arrumadinho que deve seguir para o grupo de vocês. Dúvidas até aqui? Tá tudo na paz? Deixa eu ver aqui, tem alguém? Pronto. A Perforce colocou essa questão mais facilmente. Perguntava lá na Perforce qual era a única vacina de dose única. Moleza, Janssen. Moleza 0800. Mas por que nós trabalhamos com questões do nível tão maluco, tão puxado? Treino difícil, resultado fácil. Elevamos o nível da questão, mas quando estiver mais perto da nossa prova, aí a gente vai. Acho que deve acontecer outros simulados para lá. Mas o simulado serve para você medir o seu conhecimento, ver onde é que você está acertando, onde você está errando, você corrigir, né? O IB corrigiu as suas questões simuladas, e aí você vê onde é que tem que corrigir, se está mais puxado, se está menos puxado. E a partir de sexta-feira a gente intensifica aí de maneira mais presença, mais intensiva, mais sangue no olho a nossa participação nos grupos. Ok? Fiquem com Deus, vão com Deus, Nossa Senhora, pela sombra, cuidado com o babau. Até a próxima quarta-feira. Salvo engano, se eu morrer, eu ficar rico. Tomara que eu fique rico. Fui, partiu!